Olá, eu gostaria de falar hoje, meditar um pouco hoje sobre a construção do pensamento. O pensamento é livre. Se existe uma coisa livre no ser humano, é o pensamento. A gente pensa o que a gente quer. Tem alguns que dizem, mas por que me vêm determinados pensamentos? Eu começo a pensar determinadas coisas que eu não gostaria. Todo pensamento é fruto de uma construção antecipada. Mas então, por que eu penso como penso? Eu penso assim porque eu quero pensar assim. Eu devo pensar como eu quiser. Todo ser humano é livre para pensar o que quiser. E alguns até entendem que sofrem determinados problemas porque, não sei, parece que veio uma intuição, parece que veio aquela coisa do pensamento e eu fiquei pensando naquilo e de repente aquilo aconteceu. Claro que muitas vezes o nosso pensamento é conduzido por aquelas correntes que nós temos no nosso organismo que vão direcionadas a uma determinada direção, vão direcionadas a um determinado sentido. E o apóstolo Paulo tem respaldo bíblico para a questão do controle do pensamento? Tem, sim. Nós não precisamos determinar que os nossos pensamentos sejam conforme nós entendemos que devem ser, mas nós precisamos entender que os nossos pensamentos podem e devem ser controlados por nós mesmos. Quando o apóstolo Paulo escrevia a uma das suas cartas, a carta aos Colossenses, no capítulo 4, o versículo 8, ele disse assim: Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Então Paulo começa a mostrar aqui que existe uma direção para os meus pensamentos. Aquele casal que discute e aquela mulher que briga e pede a separação, aquele homem ou aquela mulher, aquela pessoa que pede a separação, não nasceu daquele pensamento, não nasceu daquela hora. Aquilo já foi montado lá no pensamento, foi montado. Aquela pessoa que teve a oportunidade e colocou a mão naquilo que não era seu, era do outro, ele já havia montado no seu pensamento lá atrás tudo aquilo que ele está praticando agora. Então, o pensamento é aquele coordenador das nossas ações, é aquele que vai dar o comando para as nossas ações. Quando a gente fica alimentando uma ideia, uma possibilidade, negativa ou positiva, as negativas muito pior. Quando a gente fica alimentando aquilo, a gente vai chegar à conclusão de colocar em prática aquilo. Então, na construção dos pensamentos, a gente precisa pensar como disse o apóstolo Paulo, no que é verdadeiro, respeitável, tudo que é justo, olha só, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Então, falando do tema aqui, não abandonando o texto, mas depois a gente volta para refletir um pouco nele, mas assim, pensando que nós podemos e devemos ser senhores do nosso pensamento, o que acontece? Na construção do pensamento, eu preciso entender primeiro que o pensamento é uma retroalimentação. Eu fico alimentando os meus pensamentos. Eu vou alimentando aquilo. Cada dia eu vou disseminando, vou regando o meu pensamento com coisas boas, que é de boa fama, que é virtuoso, que tem louvor, que é puro, que é respeitável. Então eu preciso alimentar isso. Tem pessoas que ficam alimentando o pensamento com uma resposta. Eu preciso dar uma resposta para aquela pessoa. Eu preciso falar com aquela pessoa. Eu preciso pagar a altura com que aquela pessoa fez comigo. Então ela vai alimentando o seu pensamento naquela direção. Quando chegar a hora, ela vai praticar aquilo.
Mas o Paulo disse, não seja assim. Tudo que é puro, respeitável, de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, o pensamento, a construção do pensamento é retroalimentável. Ela vai se realimentando. Aquilo que você pensa, que você continua pensando, que você alimenta e você torna aquilo, volta novamente, volta a pensar naquilo e vai se alimentando daquilo, é aquilo que vai acontecer, é aquilo que vai trazer o seu acontecimento, a sua ação posterior. A segunda questão aqui na construção do pensamento é que o pensamento é uma faculdade que eu administro. Então eu só vou pensar aquilo que eu quero. Disse Martinho Lutero a respeito da tentação. Ele disse assim, um pássaro pode sentar na minha cabeça, fazer ninho não. Isso também se aplica também à questão do pensamento. Eu posso permitir que eu tenha um mau pensamento, mas eu não vou permitir que aquele pensamento se aloje na minha cabeça e fique se retroalimentando. Eu não vou permitir que aquilo ali... Então eu tenho que administrar os meus pensamentos. Alguns dizem assim, eu acho que eu estou ficando louco. Tá? Porque ele está permitindo que a loucura invada a sua mente, os distúrbios mais variados invadam os seus sentimentos, invadam a sua mente, e ele vai fazendo com que aquilo se torne uma realidade no seu dia a dia. Então ele precisa administrar aquilo ali. Ele precisa dizer não, eu não aceito, eu não convivo com isso, não concordo com isso. É uma faculdade que nós temos que administrar. Na construção do pensamento, também existe uma outra questão aqui, que não depende de fatores externos. Por que não depende de fatores externos? Porque o que está acontecendo em volta não é aquilo que pode ocupar o meu pensamento. Eu posso lacrar o meu pensamento de tal maneira que eu não aceite as sugestões do ambiente no qual eu estou inserido. Eu preciso aprender a ter uma maneira independente de pensar. Independente do que os outros pensam, do que o político pensa, do que o outro... Se ele tem algum pensamento, alguma coisa interessante, então vamos acumular aquilo ali. Se não, delete, jogue para fora, coloque para longe aquilo ali, porque não é aquilo que vai trazer subsídios para a nossa vida. Então, os fatores externos, alguns querem justificar as suas ações com aquilo que está acontecendo em volta. Não, os nossos pensamentos são controlados, as nossas ações são determinadas pelos nossos pensamentos, então logo eu não dependo dos fatores externos, eu não dependo daquilo que está acontecendo em volta. Claro que em determinado momento eu vou ter que me defender, vou ter que fazer alguma coisa que produza alguma mudança de comportamento ou mudança de atitude e vou ter que aprender a respeitar aquilo. Mas isso não deve ser o fator primordial na minha vida. Uma outra questão na construção do pensamento é que eu preciso aprender a filtrar. Eu preciso de filtros. Os pensamentos precisam de filtros. Agora, Paulo falou do mais contundente filtro que existe. Eu semeio nos meus pensamentos. Eu semeio o quê? Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se algum louvor existe, seja isto o que ocupe o vosso pensamento. Então, vamos pensar que eu posso e devo construir os meus pensamentos, mas baseado nessa premissa. Tudo que é puro, tudo que é honesto, tudo que é respeitável, de boa fama, se há alguma virtude, se tem louvor, isso eu tenho que colocar como primícia nos meus pensamentos. A partir daí, então, eu só vou pensar coisas boas e nunca vou enlouquecer, porque os meus pensamentos estão administrados pelo que é bom. E o que é bom, Deus aprova.